Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o 5º ano. A escola é apenas o primeiro degrau de uma longa escada que o levará ao sucesso. Seja bem-vindo! E o que veremos hoje? Interpretação textual com histórias em quadrinhos. Localização de informações no texto. Pontuação. Então, hoje nós vamos trabalhar um gênero textual um pouco diferente do que nós já tínhamos visto. Nós lemos uma fábula, nós lemos um texto informativo que falava sobre o frevo e hoje nós vamos ler uma história em quadrinhos, bem curtinha. Além disso, nós vamos fazer a localização de informações no texto. Na aula passada, nós vimos que as informações textuais, elas podem vir de forma bem clara, bem explícita no texto ou de forma implícita, nas entrelinhas. E aí a gente vai precisar de uma interpretação mais aprofundada, com mais atenção. E também nós vamos ver a pontuação. Nós já vimos sobre vírgulas, sobre as reticências, nós vimos as funções da vírgula no texto, as principais funções, e hoje nós vamos ver um pouquinho mais de pontuação. Além disso, nós vamos ver também leituras de imagens. Como nós vamos fazer a interpretação textual de histórias em quadrinhos, nessas histórias nós utilizamos linguagem verbal e linguagem não verbal. Nós vamos ver a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal. E aqui está o nosso quadrinho. Vamos falar de ecologia. Esta alface representará a Amazônia. Oba, alface! Bem, vamos falar de ecologia e preservação da Amazônia. Então, vamos analisar esse quadrinho aqui agora. O quadrinho é um gênero textual que utiliza imagens e também utiliza frases. Em alguns casos, os quadrinhos utilizam só imagens. Então, nós podemos dizer que as histórias em quadrinhos, elas utilizam linguagem verbal, que são essas frases, essas pontuações que são utilizadas, e também linguagem não verbal, que são as imagens que nos ajudam a entender melhor o contexto dessas frases que estão sendo ditas. Percebam as expressões de cada personagem, percebam como eles são desenhados e a relação entre a imagem e o texto. Então vamos fazer a análise desse quadrinho que nós acabamos de ler. Na história em quadrinhos que acabamos de ler, o personagem Franjinha, aquele que estava segurando a alface, tinha como primeiro objetivo: letra A, falar sobre ecologia; letra B, falar sobre os benefícios da Amazônia; letra C, falar sobre alimentação saudável; ou letra D, falar sobre a preservação da Amazônia. No primeiro quadrinho, vamos voltar. No primeiro quadrinho ele fala: vamos falar de ecologia. Esta alface representará a Amazônia. Mas no quadrinho seguinte, a Magali já toma de conta da alface. E aí no último quadrinho ele fala: bem, vamos falar de ecologia e preservação da Amazônia. Então o que a gente pode entender? Que no início da história, o Franjinha tinha um objetivo. Mas no final da história, por conta do que foi acontecendo na história, ele teve que mudar o objetivo que ele tinha antes. Então, na história em quadrinhos que acabamos de ler, o personagem Franjinha tinha como primeiro objetivo. Qual foi a primeira coisa que ele pensou naquela aula sobre a Amazônia? Falar sobre ecologia. Com o desenrolar da história, ele viu a necessidade de falar de ecologia e também de falar de preservação. No segundo quadrinho, os pontos de exclamação indicam. Os pontos de exclamação são aqueles da fala da Magali. Oba, alface! O que essas exclamações querem nos dizer? E aí, pessoal, é importante fazer algumas observações. Quando nós estamos lendo um texto, é importante que nós façamos a pontuação da maneira correta, fazendo as exclamações, as interrogações, as pausas nas vírgulas da maneira correta, nos locais corretos, porque essa pontuação nos ajuda a compreender melhor a leitura, nos ajuda a compreender melhor o que esse texto está querendo nos dizer.
Esses pontos de exclamação que aparecem no texto, o que eles querem indicar? O que eles estavam mostrando para a gente? O que essa expressão da Magali, oba, alface, o que essas expressões querem nos dizer? A alegria e o desejo da Magali. Ela observou aquele alface e todo mundo já sabe, né? A Magali é uma personagem conhecida por comer muito. E quando ela se depara com o alface, ela fica alegre e sente o desejo de comer aquele alface. Terceira questão. Nesse texto, as crianças estão. Percebam que lá no início da história, lá no início da nossa aula, eu pedi a vocês que observassem os desenhos, as imagens que foram utilizadas naquele quadrinho, naquela tirinha que nós lemos. Nessa tirinha, as crianças estão sentadas diante do Franjinha e o Franjinha vai começar a falar com elas a respeito de ecologia. E no final, ecologia e preservação também. Então, o que nós podemos perceber? Nesse texto, as crianças estão, letra A, alimentando-se em um refeitório. Elas não estavam sentadas em um refeitório. Parecia que elas estavam sentadas no chão. Letra B, brincando de escolinha. Letra C, assistindo a uma palestra. Letra D, praticando uma experiência científica. Então, o que nós podemos perceber? Pela posição que o Franjinha ocupa, pela maneira como ele se expressa com os amiguinhos da turminha, como ele começa as explicações sobre o que ele vai falar. O que nós podemos perceber? Que as crianças estão brincando de escolinha. Então, o que nós acabamos de fazer? Nós acabamos de fazer a análise de uma imagem. Por vezes, a leitura de um texto não requer somente a leitura de palavras, de frases, parágrafos. Por vezes, a leitura de um texto também inclui a leitura de imagens, ou seja, nós fazemos a leitura da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Quarta questão. No terceiro quadrinho, Franjinha fala: bem, vamos falar de ecologia e preservação da Amazônia. Por quê? Por que ele resolve fazer isso? Por que no início ele falava, vamos falar de ecologia? E depois, no último quadrinho, ele fala, bem, vamos falar de ecologia e preservação da Amazônia. Então, por que Franjinha faz essa mudança? Porque ao longo da história, no início ele ia falar de ecologia e no final ele sentiu a necessidade de falar de preservação também. Letra A, porque a alface é um alimento comum na Amazônia. Letra B, a Magali comeu a alface que representava a Amazônia. Letra C, a preservação da Amazônia já era o conteúdo da aula. E letra D, as crianças não queriam falar de ecologia. Então, o que nós podemos perceber? Em que momento foi que o Franjinha fez essa mudança? No início, ele queria falar de ecologia e segurava um alface na mão. Qual foi o desenrolar da história que fez com que o Franjinha mudasse de ideia? O momento em que a Magali olha para a alface e abocanha a alface com a mão dele, com tudo. Então, no momento em que isso acontece, o Franjinha percebe, vamos falar de ecologia e vamos falar de preservação. Então, porque o Franjinha fala, bem, vamos falar de ecologia e preservação da Amazônia? Porque a Magali comeu a alface que representava a Amazônia. O que vimos hoje? A interpretação textual inclui leitura de linguagem verbal e não verbal. Alguns exemplos para vocês. Quando nós estamos andando na rua, nós vemos muitas placas de trânsito. As placas de trânsito, aquelas marcações que existem no asfalto, nas ruas, nas avenidas, aquelas marcações, aquelas placas são exemplos de linguagem não verbal. Nós não temos frases, nós não temos palavras, nós não temos nenhum tipo de pontuação, mas ainda assim, aquelas imagens transmitem uma mensagem para nós. Algumas vezes nós passamos na rua e vemos outdoors, nós vemos placas, nós vemos anúncios, e ali nós também temos uma mensagem. Ali nós temos mensagens verbais, nós temos linguagem verbal. O texto que nós lemos, a tirinha, a história em quadrinho que nós lemos, é um exemplo de
linguagem verbal e não verbal juntos. Em alguns livros vocês vão ver isso como linguagem mista. Aqui nós utilizamos a nomenclatura linguagem verbal e não verbal. A pontuação nos ajuda a compreender o sentido das informações no texto. E à medida que nós lemos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós exercitamos a leitura, melhor nós compreendemos as pontuações. Onde nós devemos colocar as vírgulas, onde nós devemos fazer as perguntas, as exclamações, onde nós devemos colocar os travessões, onde nós devemos colocar as reticências, como expressar essas reticências. E é justamente essa pontuação que vai nos ajudar a compreender o sentido do texto. As informações podem vir explícitas e implícitas no texto. Daí a importância da interpretação textual. E o mais importante, pessoal, quando nós lemos um texto sem fazer a pontuação correta, nós não conseguimos interpretá-lo direito. Então, é importante que a gente utilize a pontuação para compreender o que o texto está dizendo e conseguir fazer a interpretação textual da forma correta. As histórias em quadrinhos são textos narrativos, compostos de desenhos e textos em sequência. Geralmente, as tirinhas, elas são compostas por 3 quadrinhos, mas nós também podemos encontrar histórias em quadrinhos um pouco maiores. As histórias em quadrinhos são textos narrativos. Lembra que a gente leu um texto na aula passada, intitulado O Frevo? Era um texto informativo. Ele trazia informações sobre o frevo. Nesse texto, nós lemos uma historinha, uma pequena história, com 4 personagens. Nós tínhamos o Cebolinha, a Mônica, a Magali e o Franjinha, na figura do professor. E ali ele tentava falar sobre ecologia. Então, nós temos uma história, nós temos os personagens, nós temos um enredo, o desenrolar da história. Então, nós temos toda uma narrativa. As histórias em quadrinhos são justamente textos narrativos. Eu espero que vocês tenham entendido. E para finalizar, tenha sempre em mente onde você quer chegar. Não se desvie dos seus objetivos. Até a próxima aula.